No vídeo passado eu falei sobre objetos em Python e sobre como a gente está mexendo com eles desde o momento que a gente começa a mexer com Python, né? É uma linguagem onde todos os valores são objetos. O vídeo passado eu terminei levantando a bola para, ok, mas como é que a gente constrói nossos próprios tipos de objetos? Ou só dá para usar os que já tem em Python? Não, dá para construir tipos novos e nesse vídeo a gente vai ver como. E eu vou começar modelando um horário, pensando com o que a gente viu até agora, como é que a gente poderia representar a hora, tempo. Bom, vamos pensar no tempo como horas, minutos e segundos. Então, uma possibilidade é ter três inteiros para representar um valor que representa um horário, né? Um inteiro, uma variável inteira para as horas, uma variável inteira para os minutos, uma variável inteira para os segundos. Essa opção é muito ingênua, né? Obviamente muito ruim. Ela não funciona como um conceito só. A gente não consegue representar o conceito de hora, de tempo, desse jeito. São só três variáveis. Depende completamente da disciplina do programador. Você não vai ter, ou da programadora. Você não vai ter nenhuma ajuda de Python ou da ferramenta que você está usando se você representar o tempo desse jeito. E se você quiser guardar isso aqui em uma coleção, vai ser difícil, vai ser muito difícil, porque você vai usar uma coleção, por exemplo, três listas, uma para horas, uma para minutos e uma para segundos, e aí para você saber a hora, o minuto e o segundo relativo a um determinado momento, você pega nessa lista os elementos que estão na mesma posição, é esquisito, né? Só de falar assim já parece esquisito. Uma outra opção é criar uma lista para representar que guarda os três elementos, onde a primeira posição é a hora, a segunda posição são os minutos, a terceira são os segundos. Bom, é melhor do que a outra opção, mas ainda não funciona bem como um conceito, né? Isso pode ser uma lista de hora, minuto e segundo, também pode ser uma lista de idades, por exemplo, de pessoas. Do ponto de vista de Python, dá na mesma, é a mesma coisa. Né? Também depende 100% da disciplina do programador, e é importante mencionar, né? Tem uma coisa mais abstrata aí que é, lista não é para isso, né? Lista não é para representar um conceito, por exemplo, de hora. Lista é uma coleção, é para guardar um monte de valores. Né? Embora possa guardar diversos tipos, inclusive, um uso disciplinado de lista, a gente só guarda valores do mesmo tipo, e eles são valores que têm a mesma natureza, né? Só que são vários. Aqui não, aqui um número representa a hora, um número representa os minutos, outro representa os segundos. Uma terceira opção é usar um dicionário. Aí a gente já tem uma solução um pouco melhor, porque esse dicionário pode ter como chaves a hora, os minutos e os segundos. Então é uma maneira rapidinha de fazer isso. Então é importante mencionar, porém, que apesar dessa solução ser melhor do que as outras duas que a gente viu até então, eu bati aqui, isso ainda é só um dicionário de strings e ints, ou seja, chave string, o valor é int. Então, do ponto de vista de tipo, isso não é diferente de qualquer outro dicionário que pode guardar informações completamente diferentes, onde a chave é um string e o valor é um inteiro. Né? E também tem outra coisa, que é, se a gente quiser, por exemplo, adicionar comportamento para manipular o tempo, por exemplo, para saber aquela hora representa quantos segundos no dia. Bom, a gente não tem como fazer isso com dicionário. Ok, até tem como fazer com dicionário, mas é gambi, é meio gambiarra, em poucas palavras. Então, quando a gente quer representar um conceito novo em uma linguagem como Python, um conceito no sentido de que, tipo, uma forma baseada na qual a gente vai construir os valores que vão ser usados nos programas escritos naquela linguagem. Se a linguagem é orientada a objetos, a gente normalmente tem duas opções. Usar a opção de JavaScript, que é usar protótipo, ou seja, você escreve direto no código como é que é um objeto, e você cria cópias daquele objeto em tempo de execução, ou a solução mais usada em Java, em Swift, em C++ e em Python, que é você criar uma classe. O que é uma classe? Uma classe, é como eu falei, ela é como se ela definisse o modelo baseado no qual todos os objetos de um mesmo tipo vão ser criados.
Então, por exemplo, aqui eu estou criando uma classe tempo, né, cujo nome é tempo, né, que vai ter 3 atributos. Lembrando, né, um objeto ele pode ter métodos, né, que implementam comportamentos, são funções, ou atributos, que basicamente são variáveis associadas àquele objeto. Então, essa classe tempo, ela define 3 atributos: segundo, minuto e hora, né? E ela tem aqui uma função especial para criar objetos desse tipo tempo. E aí, a partir do momento que eu defino uma classe relativa a uma classe, né, para criar objetos a partir dela, eu posso usá-la daquele jeito que a gente já viu quando usou Turtle. Só que lá a gente não viu a implementação da classe Turtle, porque não interessa, né? Mas quando a gente cria nossos próprios, aí interessa sim. Então, ó, a gente pode criar um objeto do tipo tempo, passando as horas, os minutos e os segundos, que não coincidentemente são os 3 últimos parâmetros dessa função com nome esquisito aqui chamada init. Então, é importante dizer que uma classe ela define um tipo e você pode inclusive usar anotações de tipo definidos por classe, de tipos definidos por classes, né? O MyPy e o PyCharm, no caso, checa. MyPy, eu não falei no vídeo passado, é uma ferramenta que você pode usar para fazer verificação de tipos também. Você não depende do PyCharm, nesse caso. Você pode usar o MyPy com outras IDEs. Então, você pode inclusive colocar uma anotação de tipo aqui, como essa. Ó. T é do tipo tempo. E aí você evita aquele problema que tinha com dicionários, que um dicionário de string e int, ou seja, de chave string e valor int, é só isso. Ele não representa o conceito de tempo. Aqui não. Essa variável, ela não é qualquer objeto que tem segundos, minutos e hora. Ela é um objeto do tipo tempo, especificamente. E outra coisa importante, aqui, como eu tinha dito no vídeo passado, eu estou fazendo uma chamada ao inicializador ou construtor, né, que é uma função especial dessa classe. Esse cara aqui recebe parâmetros que vão ser os valores iniciais dos atributos do objeto que eu estou criando, do objeto do tipo tempo, e aqui tem a implementação desse construtor. Né? Todo construtor em Python tem o mesmo nome, que é sublinhado 2 vezes, init, sublinhado 2 vezes. Esse sublinhado 2 vezes antes e depois é para indicar que esse é um método especial. Esse é um método que o seu programa não chama diretamente. Não é que ele não possa, mas ele normalmente não chama. Quem chama é Python. A própria linguagem vai chamar. E notem que ele tem 4 parâmetros, né? Os 3 correspondentes aos atributos, né? E um outro que é self, que representa o próprio objeto que está sendo criado. Eu vou falar um pouquinho mais sobre self daqui a pouco. Mas aí, ó, o que a gente está fazendo aqui, ó, criou o objeto. Quando o construtor é chamado, a execução desloca para cá. E aí o corpo do construtor é executado. E cada atribuição dessas, self, ponto, um nome de atributo, recebe um argumento do construtor, é o que cria de fato esses atributos no objeto, certo? É no inicializador. Então, para quem já ouviu programação orientada a objetos em linguagem como C++ ou Java, por exemplo, Python é bem mais dinâmica do que essas linguagens. Então você não diz explicitamente quais são os atributos de um objeto e isso está fixo para sempre. Né? Qualquer atribuição que você fizer referenciando o objeto, cria um atributo novo nele. Né? Só para dar um exemplo aqui. Então, deixa eu abrir o console Python aqui. Então vamos criar uma classe qualquer aqui, C, classe dummy. Notem, essa classe aqui não tem nada. Ela não tem nenhum atributo. Aí, e não tem o construtor. Mas aí eu posso fazer isso aqui, ó. Criei um objeto do tipo C, e aí agora eu posso fazer isso. C.
quantidade é igual a 42. Pronto. C agora tem um atributo que é quantidade, que guarda o valor 42. C.idade é igual a 25. C agora tem um novo atributo chamado idade que guarda o valor 25. E eu posso usar esses caras como qualquer outra variável. C.quantidade. Notem, porém, que como eles são atributos, para usá-los, eu tenho que fazer referência ao objeto, como eu já tinha dito no vídeo passado. Se eu só fizer isso aqui, ó, ele não sabe o que é quantidade, ele não sabe o que é idade, porque os atributos de um objeto só existem quando associados ao objeto. Eles são internos, eles são encapsulados no objeto, certo? Então, isso é um pouco estranho para quem já tem costume de usar programação orientada a objetos e outras linguagens, mas não tem nada de diferente. Basicamente, Python leva a forma como variáveis são criadas na linguagem, que é só fazer uma atribuição que você criou a variável, também para objetos. Então, é só isso. Então, os atributos do objeto são definidos no construtor. Então, classes servem para definir novos tipos, né? Elas são uma maneira de se representar um conceito. Antigamente era muito comum, quando se ouvia uma explicação sobre programação orientada a objetos, dizer, porque objetos representam coisas do mundo real. E às vezes às vezes não. Eu não gosto muito de explicar desse jeito, porque isso leva a uma espécie de superutilização de classes de objetos, onde para tudo se define uma classe, um objeto novo, e do ponto de vista de representação do mundo real, isso talvez até faça sentido, mas do ponto de vista de desenvolvimento, nem sempre. Isso às vezes dificulta manutenção no sistema. Né? Por exemplo, um sistema que gerencia funcionários ou funcionárias de uma empresa. Imagina se a gente tiver uma classe para cada tipo de funcionário. E suponha que essa empresa tem uma estrutura hierárquica complexa, grande. Então, se a gente vai e promove o funcionário, por exemplo, a gente vai ter o trabalho de sair copiando tudo que tem de um tipo de funcionário para o outro. Não faz sentido. Faz muito mais sentido criar um tipo só de funcionário e aí ter atributos lá que distinguem se o funcionário é o chefe, ou um subalterno, o presidente, o que quer que seja. Então, podem ser usadas classes, podem ser usadas para modelar elementos do mundo real, que em tempo de execução viram objetos, né? Mas também podem não modelar elementos do mundo real e tudo bem, certo? Então a gente já viu alguns exemplos de classes, né? Turtle, dict, list, são todos classes que já existem em Python. PyCharm e MyPy, como eu falei, verificam esses tipos, né? Quando a gente coloca anotações relativas a eles em funções e variáveis, e isso vale também para os tipos que a gente definir. Né? Então aqui só mostrando um exemplo de que Python aponta o erro aqui, porque, por exemplo, esse atributo aqui não existe antes. Né? E aqui embaixo, ó, a gente está atribuindo agora, que é uma variável que a gente disse que era o tipo tempo, um valor que é um inteiro. Então ele reclama. Notem, isso aqui não é inválido, certo? Python deixa, como eu já mostrei. Agora, ele está reclamando aqui, o PyCharm está reclamando aqui, porque a ideia é que todos os atributos do objeto, assim, um uso disciplinado de objetos, todos os atributos deles são definidos no construtor da classe. Então você não fica acrescentando mais à medida que é necessário, porque isso pode ser surpreendente para certas partes do programa, se atributos novos são introduzidos e essas partes do programa não estão preparadas para lidar com eles. Então a gente já viu que objetos são estado mais comportamento, ou seja, são valores em tempo de execução que agregam variáveis, seja atributos, e funções, seja métodos. Uma classe nada mais é do que uma coleção de objetos, ou instâncias, né? Um sinônimo para objeto de uma classe é instância de uma classe, mesma coisa, objeto ou instância. Então é um conjunto de instâncias que tem as mesmas características, né? Que espera-se que tenham os mesmos atributos e os mesmos métodos. Né? E, bom, falando em métodos, a gente já viu que objetos podem ter métodos, e aqui tem um exemplo de como a gente pode definir um método associado a um objeto, né? A um tipo de objeto que a gente está criando. Esse método aqui é o método segundos. Notem que qualquer método
que a gente definir dentro de uma classe, ele tem que ter o parâmetro self. Isso é uma convenção de Python. É uma maneira de deixar explícito que esse aqui é um método e não uma função qualquer solta. Então, esse método aqui, segundos, ele é chamado sem nenhum parâmetro. Esse parâmetro aqui ele é implícito. Não é quem usa a função que chama. Inclusive, se você tentar passar, dá erro. Quem passa é Python. E aí o que essa função faz é simplesmente devolver a quantidade de horas convertida em segundos mais a quantidade de minutos convertida em segundos mais a quantidade de segundos de fato. Essas barrinhas aqui são só para representar quebra de linha, certo? Então, isso aqui é só um método. Ele é usado a partir de uma referência para um objeto do tipo tempo. E aí, uma coisa importante sobre a qual eu não falei, mas que eu disse que ia falar, é o self. Self é uma palavra do inglês que representa o eu mesmo, o eu mesma, né? A noção de identidade de uma entidade, de uma pessoa, de uma coisa. Então, dentro de todo método de uma classe, você pode fazer a referência ao objeto atual, digamos, que é uma instância dessa classe. Porque você pode criar vários objetos diferentes a partir de uma mesma classe. Então, o self é uma maneira de dizer, ok, eu criei dois objetos do tipo tempo, mas quando eu chamo a função segundos neste objeto aqui do tipo tempo, eu quero a hora deste objeto, o minuto deste objeto, o segundo deste objeto, e não de qualquer outro. Ou seja, do ponto de vista deste objeto, porque isso aqui é interno a ele, é como se ele estivesse dizendo, eu quero saber a minha hora, o meu minuto e o meu segundo. Então, para isso que tem o self, é a forma de explicitar essa introspecção, esse olhar para dentro de si mesmo que os métodos de um objeto fazem. Então, essa hora aqui não é a hora que é uma variável global ou que é a hora que está definida em um outro objeto. Essa é a minha hora quando a função. Isso eu estou falando como se eu fosse o objeto. É a minha hora que eu vejo quando o método segundos é chamado a partir de mim, né? Então, por exemplo, se eu defino aqui a classe tempo, deixa eu só juntar tudo aqui. Então, quando eu crio um objeto 1 do tipo tempo, hora 21, 10 minutos, 10 segundos, e aí eu crio um segundo tempo, que é, sei lá, 8 da manhã, 9 minutos, 43 segundos. Quando eu chamo T1.segundos, né? Notem que eu chamei assim. Eu vou depurar esse negócio aqui para ver. Aí, ó, quando eu digo que quero entrar na função segundos, ó, ele usa self para dizer, ó, a hora aqui, ó, é a minha hora. Notem que aqui no depurador, ó, self é o objeto a partir do qual a função segundos foi chamada, que é o objeto que é referenciado por T1. Então, o self aqui é para dizer, olha, eu estou dentro da execução da função do método segundos, que é interna a mim, onde quem é mim? T1, o objeto T1. Então, para objetos, a noção de identidade é muito importante. Então, eu vou pegar a minha própria hora e multiplicar por 3.600, os meus próprios minutos e multiplicar por 60, e os meus próprios segundos, e não vou multiplicar por nada. E vou só somar tudo isso e devolver. Então, o self aí é a maneira de dizer, olha, não são a hora, o minuto e o segundo de T2. São os meus hora, minuto e segundo. Os de T1, meus do ponto de vista de T1, como se fosse T1 olhando para dentro de si mesmo. É um pouco abstrato, mas é fácil de usar. E se alguém já viu Java ou C++, self é o equivalente dessas linguagens a this, né? Self é equivalente a this em algumas outras linguagens, certo? Bom, então, continuando. Então, é importante aquilo que eu já disse, né? Todas as funções
que são definidos por uma classe, todos os métodos de um objeto têm self como primeiro parâmetro. Esse primeiro parâmetro ele é passado apenas implicitamente, então a gente viu que a gente chamou segundos, invocou o método segundos a partir de um objeto T1, de um objeto guardado na variável T1, a gente não disse, não passou self, não faz sentido, o self é passado implicitamente. Né? O self é como se ele fosse passado aqui, ó. Quando eu faço isso aqui, eu estou dizendo, olha, self, para essa chamada à função segundos, vai ser T1. Se eu tivesse isso aqui também, é como se eu estivesse dizendo, para essa chamada à função segundos, self é T2. Então, continuando. É importante mencionar, sempre que se faz referência dentro dos métodos de um objeto, definidos em uma classe, aos seus atributos e métodos, é necessário colocar o self ponto. Sempre. Se não colocar, Python pensa que é outra coisa, que é uma variável local, que é uma variável global, não importa. Só quando se coloca o self é que Python sabe que está se tentando fazer acesso aos atributos e métodos de um objeto. Então, aqui tem exemplos, né, de uso, basicamente mostrando aquilo que eu já mostrei lá no PyCharm, né? Então é só para registro. E aí, só para terminar, eu quero falar sobre mais uma coisinha, né? Então, eita, toquei aqui. Então, notem, quando eu crio um objeto do tipo tempo, uma coisa que eu gostaria que acontecesse quando eu imprimo, quando eu dou um print de um objeto do tipo tempo, é que ele imprimisse a hora, os minutos e os segundos. Mas não é isso que vai acontecer. Se eu tentar dar um print em um objeto em Python, o que ele vai imprimir é alguma coisa com essa cara aqui. Ele vai dizer que é um objeto do tipo tempo, né? Ele vai dizer que foi chamado a partir do contexto principal de execução do programa, vai dizer o endereço de memória onde esse objeto está, mas não vai dizer o que eu quero, que são a hora, os minutos e os segundos. Da mesma forma, se eu tentar comparar dois objetos do tipo tempo, mesmo que eles tenham exatamente os mesmos valores para hora, minuto e segundo, Python vai dizer que eles são diferentes. Por que isso? Porque com objetos, Python ele espera que certos comportamentos estejam já definidos. Mas se eles não forem definidos explicitamente, Python, o que ele faz ele pega o endereço dos objetos e tenta usar da melhor maneira possível. Então, no caso, por exemplo, de imprimir, ele vai imprimir o endereço do objeto e um pouquinho mais de informação. No caso de comparação de igualdade, ele pega o endereço de um, pega o endereço de outro, compara os dois. Só que como são dois objetos diferentes, né, porque eu fiz duas invocações ao construtor, são dois objetos, mesmo que eu passe os mesmos valores, são dois objetos diferentes, os endereços são diferentes também, eles têm lugares diferentes na memória. Consequentemente, uma comparação de igualdade não vai devolver true, vai devolver false. E para poder lidar com esse caso, a gente precisa definir certas funções específicas de Python para lidar com essas situações. Por exemplo, para que Python saiba dizer qual é assim, para que Python imprima de uma maneira que faz sentido os valores dos atributos, caso seja de interesse, né? Mas os valores dos atributos que representam o objeto, é necessário definir uma função especial. Notem que ela lembra init, né? Porque tem o sublinhado, 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 chamada sublinhado, sublinhado, str, sublinhado, sublinhado. Então, o que essa função faz ela devolve uma versão string de um objeto. Então, aqui, por exemplo, eu estou implementando código para devolver as horas, os minutos e os segundos, né? Fazendo acesso aos atributos do objeto. Então, pronto. Agora, se eu quiser fazer isso aqui, ó, deixa eu tirar esses segundos aqui. Print T1. Pronto. O que o print faz implicitamente, ele
chama essa função para tentar transformar o valor que ele recebe como argumento, que nesse caso aqui é um objeto do tipo tempo, guardado na variável t1, referenciado pela variável t1, analogamente para esse caso aqui, que é um objeto do tipo tempo, referenciado pela variável t2, ele tenta invocar por debaixo dos panos essa função e pega o que ela devolver. Se ela não for definida explicitamente, o que Python faz é dizer, vamos usar essa implementação padrão aqui que só devolve o endereço do objeto. Se por outro lado eu rodar esse programa agora, ele devolve as horas bonitinhas. Se por outro lado eu comentar esse cara, tá aqui as horas, né? Bonitinhas, refletem os atributos de cada objeto. Aí, vai imprimir um negócio com aquela cara que eu mostrei lá nos slides. E essa característica de Python, ela está associada a um elemento muito importante de Python, muito famoso, chamado de duck typing, né? Porque em Python, quando a gente espera um comportamento de uma coisa, diferentemente de outras linguagens, isso não precisa estar especificado dentro do programa, né? Isso pode estar especificado só em documentação externa, né? E tudo que o programa tem que fazer é fornecer os métodos que implementam aquele comportamento que é esperado. Por exemplo, um programa em Python, se ele precisa, um objeto em Python, se ele precisa ser conversível em um string, se é necessário convertê-lo em string, tudo que ele precisa fazer é implementar esse método. Se ele implementa esse método, ele é conversível para string. Se não, é como se ele não fosse. Então, Python usa uma implementação padrão. Para alguns casos, dá para ter implementação padrão. Para outros casos, simplesmente não funciona. Python não sabe o que fazer, certo? E aí aqui tem um exemplo. Aqui a gente tem uma classe que representa... Deixa eu pegar esse cara aqui, botar para cima, depois eu falo dele. Se a gente tem aqui uma classe que implementa uma lista encadeada a partir de uma outra classe que implementa os nós de uma lista encadeada. Então, um nó, ele tem um elemento, né, que ele guarda, e ele tem um próximo elemento, que é nada. Ele aponta para nada quando ele é criado, sempre. E aí aqui para a lista encadeada, a gente tem só poucas funções. A gente tem o inicializador, inicialmente a lista é vazia, né? Também é possível, notem, inicializadores podem ser sobrecarregados. O que é que isso significa? Você pode ter mais de um inicializador que tem o mesmo nome, mas tem parâmetros diferentes, né? Isso é um tipo de polimorfismo. A gente viu isso lá em Haskell quando falou de classes e instâncias. Então, se o construtor, eu falei inicializador, construtor, mesma coisa. Então, se o construtor dessa classe é chamado sem parâmetro nenhum, ele usa esse construtor aqui e devolve uma lista vazia. Se, por outro lado, ele é chamado com um parâmetro, então esse construtor aqui é usado e... porque já tem essa variável aqui. Esse construtor aqui é usado e aí é devolvida uma lista que tem um elemento, que é um nó, né, que guarda esse cara aí, o que quer que seja, Então, essa lista encadeada, ela também tem uma função append que faz aquilo que a gente espera, né? Pega um ponteiro para o primeiro elemento e aí vai, se esse elemento é none, ou seja, a lista é vazia, cria o primeiro elemento, caso não seja, vai percorrendo ela até chegar no último. Nesse caso, cria um nó novo. Então, não é muito diferente do que a gente está acostumado. Então, uma lista ligada é uma coisa que seria muito legal que a gente pudesse fazer iteração por ela, né? Que a gente pudesse fazer uma coisa tipo isso aqui, ó. Né? Por exemplo, que a gente pudesse pegar e percorrer cada elemento imprimindo cada um deles, né? Não sei porque que o PyCharm está reclamando aqui. Bom, enfim. Então, ó, eu crio uma lista que tem um elemento, vou acrescentando elementos novos no final.
E aí, pronto, depois eu quero percorrer a lista toda e imprimir esses caras, só para ver como é. A gente gostaria de fazer isso aqui. E aí, Python não saberia o que fazer com a lista. Ela não sabe, a linguagem não consegue determinar que isso aqui é uma coisa que é iterável, que a gente consegue colocar em um laço for para percorrer os elementos um a um para fazer alguma coisa com eles. Mas como eu disse, Python usa duck typing. E nesse contexto, o que é que isso significa? Isso significa que se a gente definir dois métodozinhos, a gente consegue fazer isso aqui, sem nenhuma característica adicional para o tipo. Definir os dois métodos funciona. Porque a ideia de duck type, ele ter esse nome, essa característica da linguagem ter esse nome engraçado, porque a ideia é, se anda como um pato e faz quack como um pato, então é um pato. Pronto. Então, para Python, se esse objeto ele tem um método que devolve um iterador, que é um objeto específico responsável por percorrer os elementos de uma coleção, não importa qual é a coleção. Mas isso é um padrão de projeto bastante conhecido, né? Você abstrai qual é a coleção. Você pega um objeto que vai percorrê-la de qualquer jeito, de acordo com alguma política. Você não precisa saber qual é essa política. E, então, tem um método para isso, que é o iter, esse cara aqui, ó, sublinhado, sublinhado, iter, sublinhado, sublinhado, e tem também um método next. Vale ressaltar, esses dois métodos não precisam estar definidos pela mesma classe, né? Então aqui, por exemplo, ó, em linked list, eu defini um método iter, que tudo que ele faz é devolver um objeto do tipo linked list iterator, uma classe que está definida aqui em cima, ó, e que recebe como argumento, o construtor dessa classe recebe como argumento, bom, os elementos, né? Os nós, o primeiro nó, no caso, que aponta para todos os outros dessa lista encadeada. E essa classe, por outro lado, só implementa um método, que é o método que eu já tinha mencionado, que é o next. Então, esse cara aqui, ó, a gente não chama ele, Python que chama. Do mesmo jeito que a gente também não chama o iter aqui. A gente simplesmente usa. Quando o Python encontra uma estrutura como essa, o que ele faz é, primeiro, chama o iter, aí um objeto vai ser devolvido. Esse objeto pode ser o mesmo objeto a partir do qual o iter foi chamado, ou um objeto diferente. E aí, a partir desse objeto, o que Python faz é, chama o método next. Reiteradamente. Até que um erro aconteça porque não tem mais elementos. Então, a classe linkListIterator, ela tem um inicializador, né? Que serve para dizer qual é o primeiro elemento da coleção e qual é o elemento atual, porque cada chamada next vai passar o atual para o seguinte dessa lista encadeada. A gente pega um, muda o current para o próximo. Tipo isso aqui, ó. Tá aqui a função next, novamente, sublinhado, sublinhado, next, sublinhado, sublinhado, porque é uma função especial de Python. E aí, o que ele faz é, se o elemento atual é none, né, esse not self.current é basicamente uma maneira de dizer, se o elemento atual é none, ele indica que houve um erro, não tem mais o que fazer, né? Esse é o padrão. Ele levanta esse erro chamado parar iteração. Se por outro lado o elemento atual não é none, ou seja, tem um elemento lá, o que ele faz é dizer, olha, o resultado é o que quer que seja que está aqui. Inclusive aqui eu poderia colocar isso aqui, que fica melhor. Né? É o que está guardado no nó atual, porque self.current é um nó. O que de fato tem o valor é o atributo element do nó. Guarda nessa variável result e muda o elemento atual para o próximo, devolvendo em seguida o result. Por que funciona desse jeito estranho? Porque o current, ele simplesmente mantém o registro para o próximo, para que na próxima chamada next seja devolvido o elemento que está guardado no próximo nó. E aí depois o current vai para o seguinte, para o próximo do próximo. E assim sucessivamente até que não tenha mais elemento atual. Porque o próximo, na verdade, é none. Então, quando a gente fez essa mudança aqui, self.current passou a ser none. E aí, consequentemente, acabou a iteração. Então, notem, em algumas linguagens,
a gente precisaria definir um tipo específico. Java é assim, C++ é assim. Precisaria definir um tipo específico dos objetos que são iteráveis, né? E esse tipo específico iria dizer, olha, as funções que esse cara tem que definir são essas aqui. Mas não é o caso em Python. Em Python, se tiver as funções lá no lugar, ele já funciona. Outra linguagem que é assim é Go. Go também funciona desse jeito. Então, a mesma coisa para se a gente quiser transformar uma lista em um string, né? Basta definir a função str e pegar os valores, né, e formatar de uma maneira bonitinha. Eita, terminou com erro aqui. Provavelmente é porque eu fiz besteira aqui. Então, pronto. Com isso, a gente tem todos os elementos da lista encadeada impressos bonitinhos aqui. Bom, então tem um quiz e vários exercícios ligados a essa parte. Então o negócio agora é fazer, para praticar. Tá bom?